Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui com as nossas lives diárias, hoje aqui no nosso horário tradicional, das 6 horas da manhã, segunda-feira, hoje deixa eu ver, acho que é dia 4, dia 4 de dezembro, iniciando aí também então o nosso último mês do ano. Chegamos então à nossa live número 90, são 90 dias aqui no Instagram fazendo lives diárias sobre desenvolvimento pessoal e eu já havia aqui colocado para vocês, né, que a meta seria realizar 100 lives aqui durante este ano, nesses últimos 4 meses do ano. Então estamos chegando aí na nossa reta final, né? São 90 lives com a live de hoje, então restam ainda 10 lives pela frente, são para que possamos fechar as 100 lives. E hoje eu vou fazer uma live mais aberta, assim, em termos de algum tema assim que a gente já tenha trabalhado aqui, e a ideia é fazer as nossas 9 últimas lives voltadas para algumas séries, voltadas para alguns temas específicos, né? E aí eu vou estar divulgando aqui para vocês, talvez as 3 próximas vão ser voltadas para o amadurecimento, depois as outras 3 para comunicação, depois as outras 3 para construção de hábitos, mas a gente vai estruturar direitinho e eu vou estar divulgando aqui para vocês ao longo do dia. Outra coisa que a gente vai modificar, e aí eu vou pedir a participação de vocês depois em relação a isso, que é o horário dessas últimas lives, de não ser mais às 6 da manhã, de passarmos para as 7 da manhã. Eu recebi alguns feedbacks de algumas pessoas, né, que não conseguiam assistir a live por ser às 6 horas e que talvez se fosse às 7 poderiam assistir. Até então eu não tinha condições de realizar essas lives às 7 da manhã devido aos meus horários, ficava muito apertado, então o único horário que eu tinha era às 6 da manhã. Nesse período agora até o final do ano vai ser possível, eu vou ter um pouco mais de flexibilidade e aí eu tenho condições de fazer essa live às 7 da manhã, então pode ser que a gente esteja alterando, mas aí a gente vê até o final da live. Eu vou batendo um papo aqui com vocês, ver se para todos também fica bom esse horário e aí a gente adapta aí, porque também é importante que vocês estejam presentes, é importante a participação de vocês, tá bom? Então, o que vamos conversar aqui hoje? Vocês têm me ouvido falar muito sobre essa coisa de uma estrutura, né, para a realização dos nossos objetivos. Então, que começa uma estrutura como se fosse um funil, que começa lá no topo, lá com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer realizar, talvez alguns chamam isso de nossa missão de vida, e isso vai vindo para baixo até como se fosse as nossas ideias, os nossos sonhos estivessem ali num plano mais imaterial, digamos assim, um plano somente mental, onde a gente cria as nossas ideias, onde a gente coloca ali os nossos objetivos, aquilo que a gente quer, e a gente vem descendo assim nesse funil, onde a gente vai trazendo a realização dessas coisas para o nosso plano mais material. Então, no meio do caminho ali a gente tem lá no topo esse propósito, depois a gente tem a nossa identidade, quem a gente é, que precisa estar alinhado com esse nosso propósito. Depois a gente tem as nossas competências e capacidades, que é aquilo que a gente precisa desenvolver, né? E precisa estar alinhado também à nossa identidade, aquilo que a gente é. Depois a gente tem ali a nossa parte mais comportamental, as coisas que a gente faz, que também precisam estar alinhadas às nossas capacidades. E depois, por fim, a gente tem os nossos ambientes por onde a gente anda, também precisam estar alinhados com os nossos comportamentos. Tudo isso forma um funil que está dentro ali dos níveis neurológicos da programação neurolinguística, mas que tem muito a ver com aquilo que a gente vem conversando aqui sempre, né, sobre essa articulação entre as coisas imateriais e as coisas materiais, né, entre aquilo que está no nosso plano das ideias, aquilo que a gente decide fazer, aquilo que a gente quer para a nossa vida, e aquela colocação em prática aqui no mundo material, aquilo que a gente coloca em prática fazendo, através das nossas ações, é onde a gente acaba gerando os nossos resultados. Porém, tem uma coisa muito importante que é preciso a gente entender nessa hora, que é quando a gente começa a criar as nossas ações, começa a criar as nossas tarefas, as nossas atividades para que isso possa ser realizado.
E muitas vezes essas tarefas elas acabam sendo uma grande cilada, por assim dizer, quando a gente não cuida desse pequeno detalhe na hora de colocar no papel aquilo que a gente vai realizar, quando a gente coloca no papel aquilo que a gente quer desenvolver para que isso possa acontecer, né? Que é, a gente não tem o chamado, o que um sujeito chamou de teoria do flow, né? Dentro de um estudo feito lá alguns anos atrás, foi criada essa teoria do flow, que é a teoria da fluidez, né? Essa palavra inglesa que a gente vê muito ser falada por aí, que é, você está no flow. Quando a gente observa alguém falando isso, vocês conseguiu estar no flow, significa que está fluindo, é uma ação que a pessoa está conseguindo desenvolver bem ali, que ela está conseguindo empenhar, aquela velha coisa que a gente não viu o tempo passar, quando viu já tinha feito, então com fluidez, esse flow que chamam, isso depende de um pequeno detalhe, e isso está muito voltado para as nossas ações, para as nossas tarefas, que é o quê? A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai colocar as nossas ações, as nossas tarefas, para que a gente não caia numa cilada de colocar ações muito difíceis de serem realizadas, ações que estão muito longe, estão muito afastadas do nosso nível de competência atual. E por outro lado também, como se fosse um paradoxo, a gente tem que cuidar para não colocar tarefas muito fáceis, tarefas que não requerem nenhum tipo de desafio. Se a gente faz isso, se a gente aponta muito para coisas muito difíceis de serem realizadas, entenda, quando eu falo difíceis, eu estou falando difíceis comparado ao nosso nível de competência, né? Por isso que aqui dentro desse funil, os nossos comportamentos, as nossas ações, eles estão intimamente ligados às nossas capacidades, aquilo que a gente faz, o nosso como, a forma que a gente faz. Porque esses dois não podem estar tão distantes assim. Então, quando eu falo difícil, eu estou falando disso, né? Quando eu tenho um abismo entre aquilo que a gente quer fazer e o nosso nível de competência para fazer aquilo ali. Competência, lembra que eu fiz uma live falando sobre os níveis de aprendizado, né? Então, eu vou desenvolvendo aquela competência. No começo, ela é uma competência ainda muito... ela é uma competência muito consciente ainda, porque eu tenho que ter uma atenção para fazer. Por exemplo, quando vou aprender a dirigir o carro, tem que ter uma atenção muito grande em relação àquilo ali. Só depois de muita prática, aquilo ali se torna uma competência inconsciente, que eu já nem sei mais como eu estou fazendo, eu só sei que estou fazendo. Esse é o flow. Quando a gente dirige em um estado de flow, a gente já faz várias coisas ao mesmo tempo, sem precisar ficar raciocinando muito sobre aquilo ali. Então, isso explica o que é a diferença entre uma tarefa muito difícil e também uma tarefa muito fácil, porque a tarefa muito fácil, por outro lado, ela vai te gerar um certo tédio, né? Vai chegar um momento em que tu vai ficar entediado, que tu não vai fazer graça em fazer aquilo ali, não que tenha que ter graça ao fazer o que a gente faz. Porém, se a gente fica muito tempo fazendo só coisas fáceis, a gente acaba perdendo um pouco aquele brilho, aquela coisa de se lançar para novos desafios, né? É como se a gente não estivesse usando o máximo daquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa forma de fazer, a nossa forma de evoluir. Então, se de um lado eu tenho tarefas muito difíceis, isso acaba gerando uma certa ansiedade. Por quê? Porque eu olho para aquilo ali, eu sei que eu não vou dar conta de fazer e eu começo a ficar ansioso, né? Vai chegar aquele ponto ali, eu não estou preparado, eu acabo vivendo imerso numa ansiedade. Por outro lado, se a gente tem tarefas muito fáceis, por assim dizer, aí ao invés da ansiedade acaba se gerando um tédio. Então a gente tem que cuidar para sair desses polos da ansiedade e do tédio. E aí a gente consegue ficar no meio, que é essa parte da fluidez, que é quando as coisas fluem. Então, como que a gente faz para conseguir resolver isso no fim das contas, né? A gente precisa ter dois tipos de atitude. Primeiro, para as tarefas que são muito difíceis, eu não estou dizendo aqui para que a gente desista delas. Talvez isso seja o nosso sonho, talvez seja o nosso propósito, talvez seja aquilo que a gente quer realizar, ou talvez seja aquilo que o nosso trabalho mesmo pede para que a gente faça. De repente é uma tarefa muito difícil, são coisas difíceis de conseguir realizar. O que a gente faz a partir desse ponto?
a gente pega essas tarefas e fragmenta elas em tarefas menores, para que eu possa ir se desenvolvendo aos poucos. Óbvio que eu estou falando disso, para que isso aconteça a gente precisa de tempo. Mas é óbvio também que se tu pega uma tarefa muito difícil para realizar hoje, tu não vai conseguir, porque tu não tem ainda o nível de competência para isso. Então, se tu tem esse tempo para se desenvolver, não abra mão, né, do seu propósito, do seu sonho, daquilo que você quer realizar, simplesmente porque ele é difícil. Mas saiba, precisa de um tempo para se preparar. Vou dar um exemplo. Quando eu coloquei realmente uma convicção dentro de mim de que eu me formaria como psicólogo, eu precisei olhar para isso e entender, eu vou ter que dedicar no mínimo 3 horas por dia para as aulas, mais os trabalhos que eu vou precisar realizar. Eu já tenho uma idade que eu já não sou mais um jovem que está começando aí a sua vida acadêmica. Então eu tinha que olhar para aquilo ali e saber também, poxa, e tem o tempo que vai levar para eu conseguir me formar, que são no mínimo 5 anos. Eu precisava olhar para isso e entender, eu vou encarar isso, esse desafio, se eu olhasse para isso como um todo, talvez ia gerar muita ansiedade. Mas nesse momento eu começo a fragmentar. Poxa, é uma aula por aula, é um semestre por semestre. E aí essa ansiedade ela diminui. Aí eu consigo ter o flow. Se eu fico olhando só para todos os anos que eu vou precisar passar para conseguir chegar nesse ponto, facilmente eu acabo desistindo, porque se torna muito difícil, ou eu fico imerso em ansiedade. Então, eu vivo aqui reforçando o tempo inteiro, né? A gente deve viver atento ao momento presente. Então, fragmentar essas tarefas difíceis também faz parte disso, né? É onde eu sei que a minha intenção está no futuro, mas eu trago o meu foco de atenção para o presente. E aí eu vou quebrando em pedacinhos essa tarefa que é difícil demais, para que aquele pedacinho seja algo fácil de fazer. Algo fácil não, algo que realmente seja mais fluido, né? Diferente daquela tarefa fácil e daquela tarefa difícil. Algo que está ali compatível com o meu nível de desenvolvimento. Então, o que eu preciso vencer hoje? Eu preciso vencer somente esse semestre de aula. Opa, esse semestre pode ser que eu dê conta. Eu olho para a minha vida e digo, poxa, em 6 meses eu consigo dar conta. Talvez se eu olhar para 5 anos eu já não sei. Eu fico ansioso, não sei se vai dar certo. Agora, se eu olhar para 6 meses, 6 meses eu consigo me comprometer. Eu consigo me dedicar a essas aulas. Então, talvez seja isso também. Quando a gente está numa autoescola, por exemplo, para aprender a dirigir. Se a gente ficar imaginando, mas é muito difícil, são muitos comandos para eu poder fazer, não sei se eu vou dar conta. A gente precisa se concentrar somente naquela aula. Hoje eu só preciso chegar ali e aprender o que o instrutor está me ensinando a fazer. Só nessa aula. Talvez hoje ele vai me ensinar só a como arrumar o retrovisor. Essa é a tarefa que eu preciso, arrumar o retrovisor. Talvez ele vai me ensinar hoje a engatar ali as marchas, né? Então, primeira, segunda, terceira. Então, talvez seja isso que eu preciso estar no meu foco de atenção hoje. Aí vai estar compatível com o meu nível de competência. E aí depois, conforme eu faço, conforme eu pratico, esse nível de competência vai aumentando e as atividades vão ficando compatíveis. E a solução? Essa é a solução para as tarefas difíceis, né? Por outro lado, a gente tem as tarefas fáceis. As tarefas fáceis, elas requerem um pouco de atitude da nossa parte. Para que a gente possa sair dessas tarefas fáceis, a gente precisa sair um pouco do comodismo, né? Porque se a gente está ali acomodado, fazendo coisas que são muito fáceis, a gente provavelmente está jogando esse tempo que sobra por conta das tarefas serem fáceis, eu consigo fazer rápido, aí me sobra tempo, eu estou jogando esse tempo no lixo. Esse tempo que me sobra, provavelmente eu vou estar desperdiçando ele com distrações, né, com coisas que são banais, com coisas que não trazem nada de crescimento para a minha vida. Então, nesse momento, eu preciso de uma certa atitude. O que seria essa atitude? Como eu posso fazer para agregar mais? Como eu posso fazer para gerar mais valor, de repente, no meu trabalho? Então, eu estou ali, de repente, fazendo coisas muito fáceis, está me sobrando tempo. É um momento onde eu consigo, de repente, pegar mais coisas, pegar mais tarefas para fazer. E aí, para isso, a gente precisa tirar esse olhar
da preguiça, esse olhar que a gente vê muito instalado por aí, que é aquela coisa do tipo, eu só faço aquilo pelo qual foi designado para mim, eu não vou ficar fazendo coisas que não estão, eu não sou pago para isso. Nessas coisas desse tipo que a gente ouve muito, e isso é muito voltado para um comportamento vitimista, né? Então, às vezes, a pessoa acha que se ela ficar realizando mais tarefas do que aquilo que ela foi proposta, ela vai estar sendo um idiota ou coisa do tipo. E muito pelo contrário, se ela fica só fazendo aquilo ali que é fácil e está gastando o resto do tempo dela com coisas que não acrescentam nada, aí é que ela está sendo um idiota. Ela está sendo um idiota porque ela não está focando em crescer como pessoa e crescer como profissional, mas ela tem aquela ideia de que se eu fizer mais do que eu sou pago, eu vou estar sendo um idiota. Não, meu filho, tu tem um período de tempo ali que pelo qual é pago. Quando tu está num regime, num sistema de horas, por exemplo, está sendo contratado por aquelas horas que tu está prestando. Então, ali nada mais justo e nada melhor para você, porque você consiga se desenvolver mais, você sai um profissional melhor, independente se você vai estar naquele mesmo lugar, independente dos próximos lugares que você passar. Quanto mais competências você desenvolve, mais portas você vai abrindo. Quanto mais útil você se torna dentro de uma corporação, ou dentro de um sistema, dentro de uma equipe, mais você também garante aquela estabilidade, muitas vezes, que é o que as pessoas querem, né? Somente se tu for um bom profissional, somente se tu for bom naquilo que tu faz, somente se tu sair dessa acomodação é que tu consegue se tornar um profissional de maior valor, assim como a gente pode levar isso para todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, por exemplo, se eu estou lá numa academia e aí eu estou fazendo um exercício que ele já está ficando fácil demais, é o momento de eu trocar para um outro exercício, ou é o momento de eu aumentar um pouco a carga, ou é o momento de eu diminuir um pouco o intervalo. Enfim, tem diversas formas da gente tornar algo que está muito fácil e esse fácil não está fazendo eu me desenvolver, para que eu possa dificultar um pouquinho aquilo ali, para que eu possa aumentar o meu nível de crescimento. Então, eu estou dando 2 exemplos aqui, seja na área profissional, quando a gente está exercendo uma atividade que já está fácil demais, e aí aquilo ali fica gerando um certo tédio, eu fico entediado, porque eu já estou fazendo aquilo ali de trás para frente. Então, é o momento em que eu ir atrás de novas atividades, de agregar mais valor àquela corporação. Ou também o outro exemplo na saúde física, quando eu estou, numa academia, fazendo exercícios ali. Imagina se no começo eu não levantava, 10 quilos. Agora aqueles 10 quilos já estão fáceis demais. É o momento de eu começar a levantar 12, de eu começar a levantar 15. Senão o meu músculo ele vai acabar não crescendo, eu não vou me desenvolver, por assim dizer. Então, eu acho que isso ilustra muito bem essa parte da teoria do flow, né? Então, tarefas difíceis demais geram muita ansiedade. O que eu faço? Eu quebro essas tarefas em tarefas menores, eu fragmento elas, né? O exemplo da autoescola, né? Eu não olho para o final lá, senão eu acabo ficando muito ansioso. Eu não sei dirigir, eu estou olhando lá, eu já quero fazer tudo, eu acabo gerando ansiedade. Eu vou olhar aula por aula, aprendizado por aprendizado. Faculdade a mesma coisa, eu entro, eu olho lá, 5 anos pela frente. Eu paro de olhar esses 5 anos e olho cada semestre, cada semana, cada aula, e aí eu vou me dedicando àquilo ali. Nesse momento, quando eu mudo esse meu olhar, essa ansiedade ela se dissipa, ela vai embora. Do mesmo modo, tarefas fáceis demais que geram tédio. Para eu sair disso, eu começo a buscar tarefas mais difíceis, tarefas mais desafiadoras. O exemplo da academia. Hoje eu levanto 10 quilos, já começou a ficar fácil demais, eu passo para 12, eu passo para 15, eu vou evoluindo. Estou num trabalho onde aquelas minhas atividades ali já se tornaram muito rotineiras, muito fáceis, por assim dizer, está gerando um tédio. Eu vou buscar de alguma forma tarefas mais desafiadoras, eu vou buscar agregar mais valor à minha corporação. Dessa forma, a gente consegue entrar nesse estado de flow. Então, é importante a gente olhar para isso para que a gente possa ter uma vida com um maior sentido, né? Se a gente fica fazendo todos os dias coisas que já estão fáceis demais, eu não me desafio. Se eu não me desafio, minimamente que seja,
eu não cresço como pessoa, eu não cresço como profissional, eu não cresço em seja tantas as outras áreas da minha vida, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro citando, né? Eu citei a área profissional, citei a área da saúde física, isso vale muito para os nossos relacionamentos também, né? Imagina um relacionamento, aquele relacionamento que as pessoas falam, acabou caindo na rotina, né? Eu não diria que é por estar fazendo todos os dias as mesmas coisas, é por não estar se desafiando buscar coisas maiores, né? Por não estar se desafiando fazer coisas que realmente agreguem valor maior na vida da outra pessoa que você está se relacionando, né? Então, isso é o que as pessoas chamam de cair na rotina, né? Eu não estou mais dando atenção para aquele relacionamento e aí vai chegar um momento em que vai acabar caindo no tédio. Mas o tédio não é tanto por eu estar fazendo coisas fáceis, porque nesse momento no relacionamento não existe coisas fáceis ou difíceis, né? Existe aquela atenção que tu vai dar para aquilo ali. E isso também faz com que tu saia desse modo automático, desse piloto automático que gera o tédio, e aí tu busca fazer coisas maiores o tempo todo para aquela pessoa, para que o teu relacionamento se mantenha evoluindo, para que o seu relacionamento se mantenha de pé, né? Então, isso é importante para que a gente possa ter essa fluidez, para que essa teoria do flow acabe se instalando na nossa vida e assim a gente consiga realizar realmente tarefas que estejam mais compatíveis com o nosso grau de competência. Tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje, uma live curtinha, né? Então eu vou estar avisando aqui ao longo do dia se amanhã a gente vai modificar o nosso horário. A gente vai passar das 6 horas para 7 horas da manhã, lembrando que teremos mais 9 lives até o final do ano. Essa nossa live foi a live número 90, então a partir de amanhã, live número 91, e eu estou planejando aqui fazer as 10 próximas lives, as 10 últimas lives, no horário das 7 da manhã. Eu acredito que vai acabar sendo melhor e agora eu estou com esse horário um pouco mais flexível, então vai ser possível, mas eu vou avisar aqui de repente através dos stories aqui para vocês ficarem sabendo, e aí amanhã a gente entra aí num novo horário possivelmente, tá? Eu vou estar confirmando aqui. Então, agradecendo a presença de hoje das pessoas que estiveram aqui, Sara Couto e Dani Klaus, obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos que estão assistindo a gravação das lives também, mande para mais pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, talvez às 7 da manhã ou talvez no nosso horário tradicional das 6 da manhã, tá bom, pessoal? Por hoje é só, um bom começo de semana a todos, uma ótima segunda-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.